Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, minhas irmãs, meus irmãos que estão entrando aqui. Entrei alguns minutinhos antes para que eu possa bater um papo com vocês. Por favor, vão me informando se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês estão me vendo, ok. Nós já vamos iniciar. Vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo. Hoje é nosso primeiro dia da nossa live, nosso primeiro estudo. Se o fundo está muito alto, envia aí para mim, por favor, para que eu possa prosseguir. Paz do Senhor, minha irmã, Deus te abençoe. Estou ouvindo e estou vendo, glória a Deus. Irmãos, então para nós ir ganhando tempo, nós vamos orar. Nós vamos orar por esse estudo, nosso primeiro dia. Peço que vocês vão enviando, a live para outras pessoas. Coloquem aí o coraçãozinho, tirem print, tá? E depois compartilhem nos stories, nos marcando a página. Isso ajuda muito a nós. Meus irmãos, então hoje é o nosso primeiro dia. Eu vou estar falando sobre o capítulo de número 1. Tá? Do livro do profeta Abacuque. Amanhã, terça-feira, às 17 horas, a missionária Roberta estará falando sobre o capítulo de número 2. Quarta-feira, a missionária Solange estará falando sobre o capítulo de número 3. Sejam todos bem-vindos. Só vou passar aqui para vocês algumas informações para que depois não ter problema, para que não corra o risco de eu esquecer. Eu vou estar desativando os comentários, por quê? Para que não corra o risco de eu me distrair com os comentários e eu acabe perdendo o raciocínio, ok? Mas possa ser que durante a live eu autorize os comentários novamente, eu libere os comentários novamente. Mas eu não quero deixar, porque pode ser que eu acabe me distraindo, querendo ler talvez o que vocês estão colocando aí, as pessoas que vão entrando, tá bom? Então eu peço que você curva a sua cabeça aí na sua casa, onde você estiver. Vocês sabem que eu moro, num bairro rural, então a internet aqui é muito ruim. Peço para que vocês tenham um pouco de paciência, caso trave um pouco a imagem, mas se o som estiver audível, ótimo, excelente, nós vamos prosseguir. Não sou nenhuma teóloga também, tá bom? Mas estamos estudando, estamos nos dedicando. Vou passar aqui para vocês o meu entendimento, segundo a palavra de Deus, tá bom? Segundo a minha simplicidade, segundo a minha capacidade. E eu peço que vocês estejam orando e intercedendo pela minha vida. Amém? Nada impede também que vocês depois nos enviem dúvidas, nos enviem sugestões de tema. Deus abençoe o pastor Alex. A Sol está aqui. Então, meus irmãos, para vocês que estão entrando agora, eu estava aqui passando algumas informações para os irmãos que estão aqui presentes. Eu vou estar encerrando os comentários, tá? Vou estar tirando os comentários para que eu não fique distraída
mas ao longo da live possa ser que eu vá liberando aos poucos os comentários novamente, tá bom? Então nós já vamos orar, nós já estávamos aqui já faz uns 3, 4 minutinhos, nós já vamos orar para poder iniciar a live. Já são 3h05, já passei 4 minutos do meu horário aqui falando com vocês, né? Conversando um pouquinho, mas são todos bem-vindos. Compartilhem a live, tá bom? E estejam orando, intercedendo pela minha vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te glorificamos, te agradecemos por mais este dia, pela nossa saúde, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui diante da Tua presença. Obrigada, Senhor, por ter um dia nos escolhido, Senhor, para ser porta-voz da Tua palavra. Deus, o Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor conhece as minhas necessidades. Pai, mas que nessa tarde o Senhor venha manifestar a Tua glória e venha alcançar a cada um dos Teus filhos, onde quer que eles estejam. Eu glorifico, Senhor, a Ti pela dedicação dos Teus filhos de estarem aqui para não ouvir a mim, Senhor, mas para ouvir a Tua palavra e anseiam conhecer mais a Tua palavra. Senhor, nós te agradecemos e te glorificamos. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração seja dada a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos direciona, em nome de Jesus, nos capacita, em nome de Jesus, alcança aqueles que estiverem enfermos, aqueles que precisarem de uma porta aberta. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um dos Teus servos, Pai. Diminua eu para que a Tua glória cresça sobre este lugar, sobre essa tarde. Nós oramos, Senhor Jesus, em favor ao crescimento desta página, para que vidas sejam edificadas para a honra e para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vou desativar os comentários aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Irmãos, como eu disse, eu vou estar falando sobre o livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Eu quero que você aí na sua casa faça a leitura. Se ouvir algo aqui que lhe chame a atenção, que você anote para depois estar meditando aí na sua casa, amém? Livro do profeta Abacuque, que diz assim, a partir do capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim: a minha Bíblia é a tradução King James, ok? Caso aconteça de vocês parar de me ouvir, como eu desativei os comentários, por favor, me envie na caixinha de perguntas, tá bom? Porque aí na caixinha de perguntas eu consigo visualizar. Que diz assim: oráculo revelado ao profeta Abacuque, nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Versículo de número 2. Questiona o profeta: ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvidos? Até quando protestarei diante de ti violência, sem que tragas alguma salvação? Por que me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim, também há todo o tipo de contendas, discórdia e litígio é comum. Por este motivo, a lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. Os prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Glória a Deus. Nós vamos ler agora o versículo de número 5. Então contemplai as nações e ateitai. Maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude que não conseguireis acreditar se tudo isso simplesmente lhes fosse contado. Meus irmãos, como o próprio texto disse, o livro do profeta Abacuque, o seu significado é um tanto quanto incerto, né? Mas a maioria dos estudiosos dizem que o seu significado é abraçar. Qual o sentido deste abraço? Uns vão dizer que significa abraçar no sentido de abraçar o entendimento, de abraçar o ensino. Outros vão dizer
que o significado do seu nome é abraçar o seu povo, é abraçar a luta do seu povo. É como se Abacuque estivesse abraçando os seus irmãos, estivesse abraçando a nação, mediante ao que eles estavam passando. No livro de Abacuque, vai dizer que ele está inserido no reino de Judá. A Bíblia nos diz, então, que Abacuque agora está vendo o que se está acontecendo e ao se deparar com aquilo que está acontecendo, os versículos em que lemos vai deixar bem claro que um caos havia se instaurado, que o povo havia se corrompido, que o povo havia virado as costas para Deus, que o povo estava em constante pecado, que o povo não praticava mais a justiça. E quem é este povo? O povo de Judá. Um povo separado e escolhido, um povo que carregava a promessa do Senhor sobre suas vidas. O que acontecia com este povo? Este povo vivia num constante ciclo vicioso. O que seria este ciclo vicioso? A Bíblia vai nos relatar que por toda a história do povo de Israel, o povo outrora se convertia e se arrependia, e outrora eles voltavam a praticar aquilo que desagradava a Deus. Este povo é um povo que não tinha maturidade espiritual, porque eles não possuíam maturidade espiritual. Eles eram facilmente levados pela situação nas quais eles estavam passando. Eles não tinham uma fé firme, eles não tinham uma fé alicerçada. Sabendo que eles eram povo da promessa, eles por vezes pensavam que poderia fazer tudo o que quisesse, que a mão do Senhor permaneceria sobre eles, os protegendo, os livrando, os guardando das outras nações. Só que a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo de número 28, a partir mais ou menos ali do versículo de número 15, onde nós vamos fazer menção, vai deixar bem claro que a aliança do Senhor para com o povo e a proteção de Deus para com este povo dependeria também deste povo cumprir as suas obrigações, cumprir a sua parte mediante a promessa de Deus, mediante a aliança que Deus tinha feito com aquele povo. Deus sim tem e tinha poder para livrar o povo do que estava por vir, mas este povo estava vivendo como bem queria. Este povo estava vivendo como bem desejava. Este povo outrora, alguns anos antes, havia passado por uma reforma através do rei Josias. E a Bíblia nos diz que esta reforma aqui, que provocou-se um avivamento, o povo voltou a adorar, o povo voltou a cultuar ao Senhor, o povo tinha abandonado os seus pecados, não durou muito tempo, porque este povo dependia de que um rei fosse bom para que eles praticassem a bondade. É um povo que está sempre dependendo de alguém para continuar nos caminhos do Senhor. É um povo que se o rei servia a Deus, o povo também servia a Deus. Mas se o rei, o representante da nação, se desviava da presença de Deus, isso também levava o povo a se afastar da presença do Senhor. Mas o fato de alguém não estar mais na presença do Senhor, não servir mais a Deus como se deve servir, não me dá o direito de me afastar da presença de Deus. Vamos entrar para o cenário em que Abacuque está e o porquê Abacuque está esboçando essas palavras. Dissemos aqui que Abacuque está
inserido no povo de Judá, está representando o povo de Judá, que o significado do seu nome é abraçar. A maioria dos estudiosos acredita que este seja o significado do seu nome, abraçar, aquele que abraça o entendimento, aquele que abraça o conhecimento e ou até mesmo aquele que abraça o seu povo. Mas vamos ver aqui de que forma que Abacuque abraça o povo. Abacuque vai abraçar o povo em oração. Abacuque agora se apresenta ao Senhor orando, esboçando ao Senhor aquilo que ele está vendo, o seu incontentamento, a sua tristeza, a sua angústia. E o que Abacuque vai dizer ao Senhor é uma pergunta, e a pergunta de Abacuque é: até quando, Senhor? Eu clamarei e o Senhor não irá me responder. Até quando, Senhor? Eu vou clamar e o Senhor irá continuar em silêncio. A pergunta de Abacuque também ao Senhor é: por que o Senhor me permite ver tudo isso? O que Abacuque estava vendo? Violência. O que Abacuque estava vendo? Uma distorção naquilo que era certo. Havia litígio, havia contendas, havia discórdia. E Abacuque não vai tampar os seus olhos para aquilo que está acontecendo e fingir que não está vendo nada, não. A maioria do povo se corrompeu, mas Abacuque ainda continua se santificando a Deus. A maioria do povo se afastou dos caminhos do Senhor, mas Abacuque continua no caminho da oração. A maioria do povo não quer mais saber do Senhor, mas Abacuque ainda está clamando a Deus. E ele vai dizer: até quando, Senhor, eu clamarei e o Senhor não irá me responder? E às vezes nós estamos assim, clamando e nos perguntando até quando o Senhor vai permitir que eu clame, até quando o Senhor vai permitir que eu veja essa situação e não irá responder o meu clamor. Até então o Senhor está em silêncio e aparentemente Deus não está fazendo nada, aparentemente Deus não vai fazer nada, aparentemente Deus não vai responder, mas Abacuque continua clamando. O Senhor ainda não respondeu a Abacuque, mas Abacuque continua buscando. O Senhor ainda não se revelou a Abacuque, mas Abacuque continua crendo. Porque só continua clamando, ainda que Deus esteja em silêncio, quem tem certeza que Deus uma hora ou outra irá responder. Abacuque está vendo violência, isso parece muito com os nossos dias. Abacuque está vendo este povo corrompido e ele está clamando a Deus, buscando por socorro, buscando por uma ajuda. E aí ele vai dizer: até quando, Senhor? Até quando? Só que no versículo de número 5, a epígrafe do texto vai dizer: resposta de Deus. Abacuque clamou até que o Senhor estava em silêncio. Só que agora Deus vai responder a Abacuque. E todo aquele que clama, ainda mais numa situação como essa, espera por resposta. Todo aquele que ora, espera que o Senhor responda a sua oração. E a maioria das vezes, quando nós clamamos por uma situação como essa que Abacuque estava vivendo, violência, o povo virando as costas para o Senhor, o povo de Deus se afastando dos caminhos de Deus, praticando tudo aquilo que eles achavam que era bom aos seus próprios olhos, nós esperamos às vezes que Deus venha com uma palavra de conforto. Só que quando Deus vai responder, Deus vai dizer assim a Abacuque no versículo de número 5: então contemplai as nações
e atentai, maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias. Que em vossos dias aquele povo iria presenciar com os seus próprios olhos aquilo que o Senhor iria fazer. Só que quando o Senhor responde a Abacuque, não é uma resposta favorável. Não é uma resposta, quem sabe, que Abacuque gostaria de ouvir. Não é uma resposta, quem sabe, que eu e você gostaríamos de ouvir. Mas você clamou? Todo aquele que clama deve também entender que haverá um momento que será necessário ficar em silêncio para ouvir o Senhor falar. Abacuque, você não clamou e insistiu até aqui, então agora no versículo de número 5, o Senhor vai começar a falar. E o que é que o Senhor fala? Versículo de número 6. Eis que estou conduzindo os babilônios. Sabe como Deus iria tratar aquele povo? Com os babilônios. Sabe como que Deus iria aplicar a disciplina àquele povo? Com o povo com o coração mais endurecido do que eles. Porque este povo pecava desta forma e desta maneira, pois achava que como eram portadores da promessa de Deus, que Deus não iria permitir que outra nação invadisse Judá. Então este povo se apega à promessa que Deus havia feito sobre eles e pensa, nós temos uma promessa, então podemos fazer tudo o que quisermos. Nós temos uma promessa, então podemos ir para onde quisermos. Nós temos uma promessa, então podemos agir da forma que nós queremos. Só que não é assim. Não é assim. Até agora Deus estava calado. Só que agora Deus vai começar a falar o que irá fazer. E Deus vai dizer, eis que eu envio os babilônios, outras traduções vai dizer os caldeus, para tratar este povo. Versículo de número 7 vai dizer, e pois uma nação apavorante e terrível que faz justiça com as próprias mãos, e todo o seu juízo vem dela mesma. Versículo 8, seus cavalos de guerra são mais rápidos que leopardos, e mais ariscos e ligeiros que lobos ao pôr do sol. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Eles vêm de muito longe, voam como águia, famintos que se apressa em devorar. Eles todos vêm determinados a massacrar. Deus iria permitir que o pior acontecesse com aquele povo. Essa é a resposta de Deus a Abacuque. Quando a resposta de Deus vem a Abacuque, não é Abacuque, eu vou intervir de forma que este povo se converta momentaneamente, mas Deus vai dizer, eu sei como tratar a maldade deste povo. Eu sei como tratar o coração endurecido deste povo. Eu acho lindo quando eu vejo um texto que fala onde a maioria do povo já se corrompeu, onde a maioria do povo já se afastou, onde a maioria do povo já se desviou, porque se nós pararmos para analisar, sempre vai ter alguém que ainda continua clamando. Sempre vai ter alguém que ainda continua buscando. Sempre tem alguém que ainda continua se santificando. Sempre tem alguém que continua buscando direção dos céus. Abacuque não fechou os olhos e lavou as mãos. E Abacuque não está perguntando ao Senhor por que está fazendo isso. O que Abacuque queria entender é porque o Senhor estava calado e aparentemente o Senhor não estava fazendo nada. Vamos ler em Deuteronômio, capítulo de número 28, que diz assim, versículo de número 15.
Contudo, se não obedeceres à palavra de Yahvé, seu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos, que neste dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás tu no campo. Maldito será o teu cesto e a tua amassadeira. Abacuque está vendo a situação do povo e ele clama, porque ele crê que vai chegar uma hora que Deus vai responder, e chegou a hora em que Deus responde. Só que Deus responde não com consolo. Deus responde dizendo que vai tratar o povo, permitindo que os babilônios cheguem até Judá. É dessa forma que o Senhor vai tratar este povo. Versículo de número 13 vai dizer assim, segundo a questão, a epígrafe vai dizer, segundo a questão do profeta Deus, ó Yahvé, meu Elohim, Deus meu, santo, porventura não existes desde a eternidade, tu jamais morrerás e nós te seguiremos. Mas, Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo? Rocha de refúgio, tu decidiste estabelecer este povo para aplicar o castigo. Tu cujos olhos são puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade. Então, por que tem paciências com os perversos? Por que fica em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Capítulo de número 1, Abacuque quer conhecer a Deus. Quer entender a forma que Deus age mediante a esta situação. E ele faz isso buscando direcionamento de Deus. Sofrimento do justo é temporário, mas o do ímpio será eterno. Abacuque clama, Deus responde a Abacuque, porque este povo de Judá já havia sido avisado anteriormente. Abacuque é contemporâneo do profeta Jeremias. E se nós formos um pouco para Jeremias, capítulo de número 7, versículo de número 14, que vai dizer assim: farei também a esta casa que leva meu nome, e que nela depositais vossa confiança, e ao lugar que dei a vós e vossos pais, assim como fiz a Siló. Deus estava dizendo, porque Deus, Judá, ele é o reino norte. Judá faz parte do reino sul, perdão. Ativar aqui um pouquinho para ver aqui. Judá faz parte do reino do sul. Se eu estiver errado aí, alguém me corrige, que me fugiu a memória agora. Mas Deus já havia tratado com as outras tribos de forma severa. E ao invés de Judá olhar para a forma com que Deus estava tratando os outros povos, o outro reino, eles não vão perceber. Está certo, Reino Sul, Vanessa. Isso mesmo, obrigada, sua linda. E ao invés deles olharem para a forma com que Deus já havia tratado o povo anteriormente,
e corrigirem as suas ações, não, este povo vai pensar que este povo está pensando que estão ileso, que eles vão continuar praticando a maldade, que Deus não irá fazer nada. Este povo está pensando que eles vão continuar pecando e que Deus não irá fazer. Este povo está agarrado à promessa de que Deus seria com ele, só que há uma condição para Deus ser com ele, e a condição não era que eles fossem fortes, mas a condição era que eles vivessem em santidade. A condição para que Deus continuasse com eles era para que eles fossem separados. A condição para que Deus permanecessem com eles é para que eles fossem um povo que fosse diferente das outras nações. Mas este povo agora está pior do que as nações ímpias. E dura coisa terrível quando o povo de Deus começa a praticar a maldade. Estes que outrora conheciam a palavra do Senhor, agora taparam os seus ouvidos para a voz de Deus. Taparam os seus ouvidos para a palavra, taparam os seus olhos para a palavra do Senhor. Cada um faz o que acha certo. Cada um faz o que bem quer. Não praticam mais a justiça. Um não ajuda o seu próximo. Só que tem alguém clamando, só que tem alguém orando, só que tem alguém que está abraçando o seu povo em oração e está querendo entender, Senhor, até quando nós iremos viver isso? Mas Deus está dizendo, calma aí que eu vou agir. Todo aquele que clama também precisa estar preparado para ouvir. E nem sempre iremos ouvir aquilo que agrada o nosso coração. Nem sempre iremos ouvir aquilo que agrada a nossa alma. Nem sempre iremos ouvir aquilo que conforta-nos. A palavra de Deus não vem como conforto, mas a palavra de Deus vem como justiça. E qual é a forma que Deus vai trazer justiça? Permitindo que os outros povos invadam Judá. E Judá, com sinceridade, às vezes Deus vai nos ferir para nos tratar. A missionária Vanessa fala muito sobre isso. Às vezes Deus vai nos ferir para nos tratar. Às vezes Deus vai ferir o seu povo para que este povo se lembre de onde nós saímos, de onde Deus nos tirou. O que Deus tinha sobre a vida do povo de Judá era algo lindo, era algo extraordinário. Deus sempre deseja o bem para nós. É nós que viramos as costas para Ele. Deus está em silêncio, mas o fato de Deus estar em silêncio não significa que Deus está cego e não significa que Deus não está agindo. Deus pode até estar em silêncio, mas Ele não está cego à maldade. Oh glória! Deus pode estar até em silêncio, mas Ele não está surdo ao que está acontecendo. Deus pode até estar em silêncio, mas espera aí, Abacuque, porque vai chegar a hora de Deus responder. Enquanto isso, você permaneça em santidade. Quem é sujo, suje-se mais. E quem é limpo, limpe-se mais. Até quando, Senhor, nós clamaremos? É a oração da igreja nos nossos dias. Um ano do que estamos vivendo. E muitos estão clamando ao Senhor, até quando isso se dará, Senhor? Até quando esta situação? Até quando? Porque aqueles que são servos estão padecendo, aqueles que são servos estão perecendo, e aquele que é ímpio está praticando cada dia mais a maldade. A cada dia mais o povo está se afastando dos caminhos do Senhor. Cada dia mais o povo está praticando violência. E o povo está olhando e achando Deus não vai fazer nada, porque nós carregamos a promessa. Deus não vai fazer nada,
somos nação eleita, Deus não vai fazer nada porque somos escolhidos. Não. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele está concordando com aquilo que está acontecendo. Peraí, Abacuque, porque você está clamando e eu vou responder a sua oração. Não será, quem sabe, como você gostaria que eu respondesse. Não será, quem sabe, o que você gostaria que eu falasse. Mas o que eu falar, mediante a sua oração, eu irei cumprir. Abacuque achou que o silêncio de Deus era doloroso. Espere até Deus começar a falar. Abacuque pensou que estava difícil ver aquela situação e ver Deus permanecendo em silêncio. Só que quando Deus fala, Ele fala e diz: os teus olhos vão contemplar aquilo que eu irei fazer. Os teus olhos irão contemplar aquilo que eu irei fazer. E para tratar este povo, eu envio os babilônios. Judá está pensando que é mal? Judá está pensando que é forte? Então aguarde mais um pouco, porque eu vou começar a tratar Judá. Só qual é a forma que Deus trata Judá? Enviando os babilônios. É um povo que não tem medo algum de praticar a maldade. Não pensa duas vezes antes de praticar a maldade. Nós estamos como Abacuque aqui nessa tarde, clamando por resposta, clamando por socorro. E a resposta de Deus para nós é: peraí, que eu sei a forma certa de endireitar este povo. Peraí, Deus vai usar a maldade dos ímpios para tratar com a nação de Judá. Deus vai usar a maldade daqueles que não conhecem a obra do Senhor, daqueles que não são portadores da promessa de Deus, para tratar o povo. Um povo de uma vida espiritual fraca. Um povo que não tinha uma vida espiritual estável. Um povo que facilmente era levado pelos desejos da carne. Um povo que facilmente se corrompia e que achavam que estavam guardados por causa da promessa. Mas nós lemos Deuteronômio, capítulo de número 28, que eles precisariam viver em obediência, que eles precisariam viver em santidade, que eles precisariam viver zelando pelo cumprimento de todos os mandamentos. Este povo não está praticando a maldade porque não sabe qual é a vontade de Deus. Este povo não está praticando a maldade porque é inocente e não sabe o que agrada ou o que desagrada a Deus. O celular não pode ficar convertido a live toda. Ele tem que se desviar no meio da live. Este povo conhece a lei de Deus. E quem é este povo que conhece a lei, mas insiste em praticar a maldade?
conhece os mandamentos, mas insiste em viver fora deles. A lei, ela é criada para nos proteger de nós mesmos. Quando Deus está dizendo não faça, Ele está querendo nos proteger. Não é que Ele quer ser um carrasco, é que Ele sabe o que é bom e o que é ruim. Só que tem pessoas que olham para a palavra de Deus, tem pessoas que olham para os mandamentos do Senhor e pensam, não é possível que eu não possa fazer tudo isso. Ah, que Deus é esse que é tão exigente? A lei, ela é criada para nos proteger de nós mesmos, porque Deus conhece o nosso coração endurecido. Deus sabe que em nós habita a maldade, e sabendo que em nós habita a maldade, Ele deixa a lei para que nós não venhamos praticar a maldade, porque o único prejudicado ao praticar a maldade somos nós mesmos. Quando praticamos a maldade, ferimos a nós mesmos. Quando praticamos a maldade, ferimos o nosso irmão. Sangue, nosso sangue. Carne, a nossa carne. Aí Deus havia avisado. Deus havia deixado a ele. Está travando, né, gente? Está travando, mas se vocês estiverem me ouvindo, eu já vou encerrar. Deus havia estabelecido seus decretos, Deus havia deixado a lei, mas este povo havia virado as costas para Deus. Este povo estava se corrompendo, mas Abacuque não se corrompeu. Abacuque permaneceu fiel a Deus. Abacuque permaneceu alicerçado na palavra de Deus. Abacuque continuou clamando. Abacuque não se adaptou ao que estava acontecendo naquele momento. Não se rendeu aos desejos da carne e muito menos às práticas maldosas que os seus irmãos estavam cometendo. Abacuque quer entender o comportamento de Deus mediante a maldade do homem. E ele vai perguntar ao Senhor, Senhor, como o Senhor vai agir? E aí Deus vai responder. Sabe de que forma eu vou agir? Tratando a maldade do povo com a maldade dos ímpios, dos babilônicos. Se eles estavam achando que estavam a salvos das outras nações, eu, o próprio Deus, vou enviar as nações para tratar este povo. Então aguenta o tratamento de Deus. Então suporta o tratamento de Deus, porque o tratamento de Deus é consequência de um povo que ano após ano insistiu em permanecer na depravação da carne. Então agora suporta o tratamento de Deus, porque o tratamento de Deus é consequência de um povo que virou as costas para o Senhor. Então agora aguenta o tratamento de Deus, porque o tratamento de Deus através dos babilônicos é consequência de um povo que quis viver em uma depravação moral, em uma depravação espiritual, em uma depravação da carne. Todo aquele que está disposto a virar as costas para além do Senhor também deve permanecer com a mesma disposição para receber o tratamento de Deus. Espera aí, nenê, mamãe já vai. Todo aquele que está disposto a pecar, todo aquele que está disposto a virar as costas para Deus, também deve estar disposto a receber o tratamento de Deus. Até aqui vocês fizeram o que queria fazer. Então agora aguarde, porque
quem vai agir sou eu. E vocês vão ver o que eu vou fazer. Deus sabe como tratar a maldade do seu povo. Deus sabe como trazer novamente o seu povo para o lugar certo. Deus sabe como alinhar novamente o seu povo. Deus sabe. Irmãos, eu encerro aqui, amanhã tem mais. Eu espero que tenha alimentado a sua vida, eu espero que você tenha compreendido um pouco aqui na minha pequenez. Deixa eu abrir aqui. Espera aí que a mãe já abre. Todo aquele que está disposto a virar as costas para Deus, também deve permanecer com a mesma disposição para receber o tratamento de Deus. O fato de Deus estar calado não significa que Ele não está vendo e que Ele não está agindo. O fato de Deus estar calado não significa que Deus não está vendo e muito menos que Ele não está agindo. Mas quem clama também deve permanecer com a mesma disposição para ouvir, para ver e para viver aquilo que Deus irá fazer. Os irmãos, eu vou até aqui. Amanhã, às 17 horas, missionária Roberta, a pastora Roberta Rodrigues, estará aqui continuando o capítulo de número 2. E quarta-feira, a missionária Solange Santos. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém? Quem desejar oração, deixa pra gente lá no direct. Se os irmãos quiserem comentar alguma coisa aqui, vou dar alguns minutinhos para vocês comentarem, para vocês falarem algo. Eu agradeço a vida de cada um que esteve aqui. Eu agradeço a vida de cada um dos irmãos que esteve aqui. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. A Márcia, a Dulce, Vanessa esteve aqui. A Sol, a Jéssica, a Josi, pastor Alex está sempre aqui com a gente, a Daniele, a missionária Rosa Maria. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A Isabela Oliver, minha irmã, que saudade. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Amanhã é às 17 horas, Josi. Amanhã às 17 horas, às 5 horas da tarde. Você que puder, tira um print aí. E depois compartilha, marca a gente nos stories. Amém? Todo aquele que está disposto a virar as costas para Deus, todo aquele que está disposto a se corromper, também deve estar disposto a aceitar, a receber a disciplina de Deus. Amém?